Saí de casa às 19 horas para a faculdade e eu moro na região de Cajamá. O local que moro sempre achei esquisito. Passo por pequeno trecho de mato pelos dois lados, mas como eu disse, o trecho não é grande, porém é bem assustador. Mas era uma quinta-feira e quando estava passando por esse lugar, de repente escutei uma chacoalhada muito absurda e uma moita de mato. Como aquele susto, eu dei um grito e saí correndo. Não sabia o que era, até que saí no mais povoado, já do outro lado da rodovia. E na volta, fiquei com muito medo, expliquei ao meu pai, e ele veio me buscar. Olá, gente. Meu nome é Áurea. Esse fato ocorreu há muitos anos atrás, no estado da Bahia. Eu ainda era uma jovem moça, moravam meus pais e meus irmãos. O local que nós morávamos era bem povoado, porém em um belo dia aconteceu um fato bem esquisito onde morava. Era um dia comum igual a outro qualquer. Ficamos até surpreendidos. A porta da casa, a janela ficava para o lado da rua, beirava já às 18 horas e já estava tudo escurecendo pelo lado das ruas. Tinha luminária, mas isso não inibiu aquele bicho. A casa era bem grande e tinha 4 quartos. Alguns estavam no quarto, outros estavam na cozinha. Escutamos um barulho, parecido um pulo, quando alguém pula e cai de pé. Meu pai se levantou e foi olhar o que era. Quando então, ele deu de cara com um baita cachorro, mas um cachorro em 2 pernas. O bicho era enorme. Aquele bicho encarou meu pai. Meu pai encarou aquele bicho. Então ele correu e pegou o facão e saiu batendo facãozada para todo lado, a fim de escorraçar aquela criatura. Quando então todos nós saímos correndo. E ao chegar aquele bicho deu um pulo. Pulou por cima da janela, que escutamos até o barulho das unhas na fissura de escapar de nós. E sumiu pelo meio da rua. Ficamos pasmos com aquilo. Moro em Campinas e, aos pouco tempo atrás, chegou um circo na cidade. Meus filhos e alguns sobrinhos ficaram tudo pedindo para irem ao circo. Então marcamos um sábado. Fomos todos para lá. A alegria dos garotos era contagiante e os rostos estavam todos felizes. Várias atrações, palhaços, Globo da Morte, felinos enormes, elefante, cavalos adestrados e, enfim, uma curtição para todos. A atração do circo então acabou. Aquela multidão estavam saindo para ir embora. E lembro que éramos um dos últimos a sair. Quando meu filho me sacudiu e disse: "Pai, olha aquilo ali." Quando olhei, vi um palhaço fazendo careta e abaixando e subindo na janela de um trailer que estava a alguns metros dali. Tirou gargalhadas de nós. Até brinquei e disse que o palhaço estava sendo palhaço. Quando então meu filho deu um grito apavorante e se agarrou em mim. Os outros ficaram se perguntando o que foi e por que ele estava chorando. Desesperadamente ele pedia para sairmos dali. Saímos depressa dali e fiquei acalmando ele, tentando entender o que houve ali. Perguntei ele e ele em choque, chorando, me disse: "Pegou o palhaço, papai.
Eu disse: como assim? Pensei na minha cabeça: será que alguns daqueles felinos o atacou? Mas ele disse que não. Não era esse bicho. Era um outro parecido a um cachorro. Ao chegarmos em casa bem calmos, tranquilizado, meu filho me esclareceu. Disse que quando estávamos saindo, vimos aquele palhaço brincando, mas quando ao olhar novamente, ele disse que um bicho enorme apareceu na janela e puxou o palhaço. Aquela coisa que arrastou o homem era um bicho. E um bicho cabeçudo, parecia um urso. Mas o meu filho explicava e dizia que não era, porque suas costas não tinham muito pelo, mas a cabeça era grande, suas orelhas eram fartas e parte lateral tinha muito pelo. O bicho era muito grande e sua fisionomia corporal era muito forte. Depois disso, ficamos um bom tempo sem ir ao circo. Meu filho ficou com traumas até os dias de hoje. Faço caminhadas todos os dias à tardezinha. Sempre que chego do serviço, mantenho essa rotina para cuidar da minha saúde, já que minha vida é muito corrida e estressante. E no meu trabalho tenho que dar conta de algumas coisas importantes. E no final do dia já estou daquele jeito. O meu nome é Poliana. E essa minha caminhada faço próximo à rodovia dos imigrantes. Em um certo dia estava a fazer a caminhada, o tempo deu aquela fechada e a chuva fina começou a cair. A princípio, tudo tranquilo, não estava muito forte, mas daí então a cerração começou a baixar e o cenário ficou bastante assustador. Parecia aqueles filmes de Hollywood, aquele cenário de Halloween. O brilho dos faróis dos carros e caminhões só se enxergava por conta daqueles 2 olhos iluminantes que surgia dos faróis ao longe. Continuei caminhando até que passei próximo a um pedaço de cascata. Pedaço de cascata entre meio às pedras corria aquela cachoeira, e muito bela por sinal. E de repente, ouvi acima daquela corredeira de águas algo como se tivesse caído ou pisado dentro das águas, que fez um barulhão. Pensei comigo, tem alguém com coragem para entrar na água umas horas dessas, e de neblina e de um frio. E na verdade, antes fosse isso, porque o que estava prestes a aparecer quase me mataria do coração só de medo. Quando vi todos os cabelos do meu corpo, se arrepiou que não ficou um acomodado. E quando observei umas pernas muito cabeluda e meio desconjuntada, por um instante fiquei ali paralisada, tentando detectar se aquilo era humano ou não era. Quando então aquele bicho preto tirou todo o corpo entre meio às folhagens que o tapava e se mostrou tudo para mim. Inacreditável, fora do comum. Nunca vi um negócio daquele. Aquele bicho tinha aparência daquele filme do Pé Grande. Aquilo era surreal. Escancarou aquela boca cheia de presas enormes. E para mim foi como se fosse um cão raivoso. Nesse momento, meus sentidos me deu um choque de adrenalina. Saí correndo à beira da rodovia. Carros passando para todo lado. Quando então um carro parou à minha frente
e quando me aproximei, havia um casal. O rapaz parou e me perguntou se estava tudo bem, e eu, sem voz, não conseguia falar por conta do medo e da carreira que havia dado. Levei a mão no coração e disse que eles não iriam acreditar. O rapaz então me falou: "Você foi assaltada?" Eu disse que não, e o que passei ali foi muito pior do que podia se imaginar. Os dois olharam um para o outro e disse: "Entra no carro, te levamos até onde precisar." Entrei no carro e, próximo à minha casa, desci e agradeci a eles. Chegando em casa, pensei comigo em não mais fazer caminhadas por ali. E agora faço caminhadas na quadra próximo de casa.